Olá! Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar num tema que, à primeira vista, parece um mero detalhe, mas que, na verdade, é a fundação de qualquer ação judicial no Brasil: a qualificação das partes. Ou seja, como identificar corretamente todo mundo que está envolvido no processo. Vamos ver por que isso é tão, mas tão importante. Bom, para começar, vamos direto ao ponto com um problema super comum que aflige muita gente. Imagina a situação. Alguém precisa entrar com uma ação, sabe perfeitamente quem é a outra parte, mas não tem todos os dados dela. Falta o CPF, falta o e-mail, e aí? Será que a porta da justiça simplesmente se fecha? É exatamente isso que a gente vai desvendar. Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e entender por que a lei é tão rigorosa com essa história de identificação. Isso não é um formalismo à toa, não. Existe uma lógica muito forte por trás dessa exigência. E essa analogia é simplesmente perfeita. A qualificação das partes é literalmente o endereço da justiça. Se ele não estiver certinho, completo, a comunicação mais fundamental de todo o processo, que é a citação do réu, simplesmente não vai acontecer. E sem isso, o processo, na prática, nem começa. E no fundo, essa exigência toda tem basicamente três grandes porquês. Primeiro é para ter certeza absoluta de quem é quem, né? Evitar qualquer confusão com pessoas que têm o mesmo nome. Segundo, para verificar se as partes podem mesmo estar ali, se tem capacidade jurídica para isso. E terceiro, como a gente já viu, para garantir que a comunicação oficial chegue no lugar certo, para que a pessoa possa se defender. Certo. Então, o que exatamente a lei pede? Vamos dar uma olhada no checklist oficial, aquele que está lá no nosso Código de Processo Civil. O nome técnico para isso tudo é qualificação das partes. É um requisito que está lá no artigo 319, inciso 2º, e que diz que a petição inicial, o documento que abra o processo, tem que vir com todos esses detalhes de identificação, tanto de quem acusa quanto de quem é acusado. E a lista completa é essa aqui. O Código de 2015 deu uma bela atualizada nela para conversar melhor com a nossa realidade. E aqui vale destacar três grandes inovações que ele trouxe. A primeira delas foi incluir a necessidade de informar se existe uma união estável. Por quê? Porque isso muda tudo em certos processos. Pensa numa ação sobre um imóvel, por exemplo. O companheiro ou a companheira precisa fazer parte da discussão, então essa informação é crucial. A segunda grande novidade foi tornar o CPF ou o CNPJ obrigatório. Isso já acontecia na prática, mas agora virou lei. E faz todo sentido, né? Esse número é um identificador único, essencial para os sistemas eletrônicos dos tribunais e para efetivar ordens judiciais, como um bloqueio de contas. E por último, a inclusão do endereço eletrônico, o famoso e-mail. Isso aqui mostra a lei se modernizando, se alinhando com a digitalização da justiça e facilitando a comunicação, que hoje em dia é preferencialmente eletrônica. Bom, e é justamente aqui que o mundo ideal da lei encontra a vida real. O que acontece quando essa lista de requisitos perfeitos esbarra numa realidade que, muitas vezes, é incompleta, é bagunçada? Então, olha só o dilema. De um lado, a lei querendo todos os dados certinhos para fazer o processo andar de forma rápida e eficiente. Do outro, a realidade de quem está entrando com a ação, que, poxa, nem sempre consegue levantar todas essas informações sobre a outra parte. É uma tensão bem clara. E essa tensão toda nos leva a uma pergunta fundamental, que vai na raiz de um direito constitucional. Será que a busca por eficiência pode, na prática, impedir o acesso de alguém à justiça? A resposta, felizmente, é um sonoro não. E o mais brilhante é que a própria lei já prevê esse problema e nos dá o que a gente pode chamar de válvulas de escape. São três soluções muito inteligentes para que a burocracia não se torne um muro intransponível. Primeiro, a lei diz que a parte pode pedir uma forcinha para o juiz, que pode pedir informações para órgãos públicos e empresas. Segundo, e essa é muito prática, se os dados que a pessoa já tem forem suficientes para encontrar e citar o réu, ótimo, o processo segue, mesmo faltando o resto. E por fim, a regra de ouro. Se exigir aquele dado específico tornar o acesso à justiça impossível ou difícil demais, essa exigência simplesmente cai por terra. O ponto central aqui é entender isso. O sistema foi pensado para ser flexível. As regras formais, como a qualificação, existem para ajudar a justiça a acontecer e não para criar barreiras. A forma é um instrumento, o objetivo final é o direito. E isso nos leva a uma discussão maior sobre o equilíbrio entre dois valores que às vezes parecem opostos: a eficiência do sistema e o direito de acesso que todos nós temos. E essa flexibilidade da lei não é por acaso. Ela se baseia em dois princípios gigantes do nosso sistema.
Primeiro, o direito fundamental de acesso à justiça, que está lá na Constituição. E segundo, o princípio da cooperação, que diz que todo mundo no processo, autor, réu, juiz, tem que colaborar para se chegar numa solução justa. Essa frase resume tudo com perfeição. A busca por um processo mais rápido, mais eficiente, é super importante, claro, mas ela nunca, jamais pode se sobrepor ao direito mais básico de uma pessoa poder bater na porta do judiciário e apresentar o seu caso. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? O eterno desafio de qualquer sistema de justiça é justamente este. Como encontrar o equilíbrio perfeito entre as regras, que são necessárias para a organização, e os direitos, para garantir que a justiça seja, acima de qualquer coisa, acessível a todos. A forma como a lei lida com a qualificação das partes, sem dúvida, nos dá uma ótima resposta. Obrigado por nos acompanhar.